Olá, outro dia eu recebi uma encomenda de tarôs dos Estados Unidos e dentro desse envelope que eu já abri vieram 2 tarôs. Um já postei e o outro que veio, nós vamos conversar agora sobre ele. Essa embalagenzinha aqui, Madame Clara é a autora, né, do deck, manda um cartão simpático e ela tem outros projetos. Aqui madameclara.com é o site dela, onde vocês vão poder encontrar todas as informações mais pertinentes sobre o trabalho dela, sobre os decks de tarô que ela produz, certo? Então vamos ver o que é que veio, qual que é esse novo deck aqui. Vamos ver como funciona. A embalagem é uma espécie de veludo sintético. Dentro dela tem mais uma caixa, né, com a palavra, o que nós chamaríamos de destino, né, em 3 formas diferentes: Fate, Destiny e Fortune. No fundo, todas elas significam a mesma coisa, que é destino, aquilo que a gente teria, né, pré-programado, digamos assim, na nossa vida, aquilo que a gente talvez não conseguisse escapar, mas que certamente a gente pode trabalhar para ter algo melhor. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Parece que não está na ordem. Vamos ver lá. Realmente ele não está na ordem. Mas dá para se entender muito bem o que esse tarô da Madame Clara é. Vamos pegar aqui. Reparem. O mago. E daí, na carta, tem o significado da carta e também o significado, um possível significado invertido da carta. Se a carta sair invertida no jogo, ou sair aspectada numa jogada dentro de uma forma de jogo, ela estiver negativa, numa casa negativa, você tem o significado da carta. É sempre interessante, não é necessário ter isso, porque eu acredito que às vezes as pessoas ficam viciadas em não aprenderem, não entenderem ou não raciocinarem a respeito e se basearem sempre sobre as mesmas palavras ou as mesmas frases que estão definidas aqui, que a autora ou autor escolheu para definir a carta, né? Eu acho que isso tira 90% da reflexão que você tem sobre a carta. Não é necessário ter esse tipo de informação, mas ela pode ajudar quando a gente é estudante, quando a gente está começando, realmente começando, que a gente ainda não tem, não aprendeu, não decorou, não compreendeu os significados das cartas, ainda não tem as associações bem feitas dessas cartas, né? Então, acho que pode ser um recurso auxiliar, mas não acho que seja definitivo, alguma coisa que precisa ser aprendida, ainda que as frases sejam, digamos assim, se eu puder usar essa expressão, um pouco filosóficas. Veja, na carta da morte, ela coloca como um dos aspectos da morte, olha, quando uma porta se fecha, a outra porta se abre, né? Então, dizendo que a morte não é um fim, mas é um processo, né? A morte não significa a morte física, como muitas vezes nós entendemos, alguns de nós entendem a morte física, mas ele é um processo, era uma passagem, é um rito de passagem.
E assim vai se indo. Os amantes, a roda da fortuna, o mundo, a torre, o sol. Eu, particularmente, considero as ilustrações muito bonitas. Elas são bastante fáceis de serem reconhecidas depois de um primeiro momento, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a figuras mais, eu diria, mais clássicas, né? E essas daqui às vezes podem nos confundir um pouquinho, por exemplo, o pendurado. Mas é muito fácil da gente ver a postura dele e compreender a figura, né? O louco, a imperatriz, o carro, o eremita, o mago. Aliás, às vezes as pessoas me perguntam, e eu vou aproveitar esse vídeo para responder um pouquinho, porque além de colecionar, se eu jogo com seu uso nas minhas leituras, nos meus estudos, todos os baralhos. Eu uso a grande maioria deles, realmente eu uso. Eu vario, às vezes, no mesmo dia de 2 ou 3 baralhos. Isso é necessário? Não, não é necessário. Eu tive durante anos um único baralho, quando eu comecei, a gente não tinha esse acesso, nem existiam tantos baralhos, aliás, existiam pouquíssimos. E eu tive durante anos e nunca tive grandes necessidades. Depois eu fui me interessando pela arte de ilustração das cartas de tarô, que é uma outra coisa, e fui adquirindo mais outros baralhos. Mas o que eu gosto de usar baralhos diferentes é a inspiração, a possibilidade de repensar a carta, de sair daquela postura muitas vezes tradicional que a gente tem e até preguiçosa. A gente olha para a carta e como a gente está acostumado a ver sempre a mesma carta, a gente também lembra sempre das mesmas experiências, a gente lembra sempre das mesmas palavras-chave e acaba ficando com um vocabulário simbólico muito pequeno, muito pequeno. No meu caso particularmente, eu percebia isso, que parecia que eu estava fazendo sempre uma mesma leitura, mudava pouquíssima coisa. E, no entanto, quando eu passei a fazer comparativo de cartas, essas 2 cartas que eu tirei, gente, são cartas que acompanham, tá? Elas são acréscimos ao baralho, elas não fazem parte do tarô, elas fazem parte do que a autora decidiu colocar dentro do tarô, né? Mas quando eu passei a comparar mais as cartas, a ver as figuras saindo daquela figura tradicional, partindo para figuras mais abstratas, ou baseadas em cenas clássicas, ou como essas daqui, você repara, essas daqui ela utiliza gravuras antigas ou fotos de esculturas para ilustrar, eu passei a ter mais flexibilidade também no meu olhar, na minha maneira de entender. Ah, isso, Alexandre, funciona com todo mundo? Não sei. Funcionou comigo. Né? Não sei se funciona com outras pessoas, se outras pessoas sentem a mesma necessidade ou se podem se aproveitar melhor disso. Eu não faço ideia disso. Né? Cada um é cada um precisa de alguma coisa, de um estímulo. A minha intuição, eu sinto que ela necessita que eu use ou a exercite através de diversas imagens para o mesmo significado. Né? Então, eu sinto isso. Não sei como é que as outras pessoas reagem a isso. Certo? Mas quando eu compartilho com vocês, é para aquela pessoa que está pensando em adquirir um outro baralho, um outro tarô, né? Esses não são os tarôs mais tradicionais, nem os mais vendidos, esses são tarôs autorais. Olha o verso dele. Madame Clara vê tudo. Né?
Destino, destino, destino. Sorte, né? Sorte, destino. Então, é por aí, né? Aqui a figura do 9 de espadas, né? Todos nós conhecemos aquela figura clássica da Pamela Smith, que é a pessoa deitada na cama, dentro de um quarto, e também aflita, né? Também assim, vivenciando um momento difícil no sentido mental, no sentido racional, porque o naipe é espadas, né? Aqui também você tem isso, não tem a cama, mas a pessoa também está com a mão na cabeça, e nós também, só de olharmos para a figura, compreendemos que essa figura não está feliz, essa figura não está dando risada, essa figura não está, digamos assim, num momento melhor da vida dela. Ela passa a ideia de preocupação, ela está segurando a cabeça, exatamente a testa, né? Então, um momento de preocupação, um momento de conflito de pensamentos, de medo, de angústia, de pavor, né? E é a mesma coisa, só que a figura nos ajuda às vezes a expandir um pouquinho mais, como eu disse já anteriormente, o nosso próprio vocabulário, ao comentarmos essa carta, quem lê para alguém, né, com um consulente, para o consulente. Você não fica com aquelas frases muito curtas, muito simples, sem maior colorido na sua fala como tarólogo, né? Não que eu ache necessário, imprescindível, que você encha a sua frase de firulas tolas só para convencer o seu cliente, né? A pessoa que está sentada à sua frente e que vem consultar com você, que você tem um cabedal de conhecimento imbatível ou qualquer coisa assim. A pessoa precisa de respostas realmente diretas, simples, sinceras, honestas, né? Mas que não fique também sempre dizendo as mesmas palavras. Isso daqui é indecisão, isso daqui é medo, isso daqui é boa sorte, né? Então aumenta um pouquinho, vai ser até para quem lê fica mais interessante. Certo, pessoal? Então, quem se interessar por estas cartas vai encontrar um comentário maior, mais expandido, aqui embaixo, no texto que acompanha o vídeo. Nem tudo que eu falo aqui está escrito no texto. O texto, muitas vezes, ele tem, aliás, todas as vezes, ele tem informações muito mais precisas. Por quê? Porque me dá tempo de reanalisar o baralho. Eu estou vendo esse baralho pela primeira vez, como talvez grande maioria de vocês, através desse vídeo. Eu também não o conhecia, eu conhecia de foto, né? Tinha visto 2 ou 3 cartas, me interessei por ele e adquiri. Mas pegar na mão e sentir melhor as cartas, só agora. A qualidade é ótima, é a qualidade de cartas de baralhos de alta qualidade, sem dúvida alguma. Não acompanha nenhum livrinho branco, aquele manualzinho de instrução que normalmente acompanha alguns baralhos, alguns tarôs, né? Nós temos então aqui a embalagem de guarda dele, onde você pode mantê-lo. E não se esqueçam que o nome desse jogo é esse, Fate, Destiny, Fortune, né? Madame Clara é o autor. E só, não tem nada de especial a mais. Mas eu, francamente, gosto muito, muito. E vou me utilizar bastante dele para estudar, meditar, refletir. E também vou ler esses textozinhos. Não vai me fazer mal algum lê-los, né? Só que na hora de jogar eu não vou ficar prestando atenção a eles, e sim à minha intuição. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui.